Oi, gente, boa noite. Bom, eu vou tentar ser breve porque meu celular vai descarregar, né? Essa é a Aesthetics. E, bom, eu tava chorando, não sei se dá pra ver, né? Esse brilho no olho é lágrima. E não acho que vai dar o meu microfone aqui nesse lápis, mas tudo bem. Pior que deu. Mas tá. Sim, a borracha é um coração. E assim, gente, eu tava chorando porque eu me dei conta, né, de que esse ano vem a minha revolução de Saturno. E eu tô já me preparando. Ai, gente, eu só chorei. Esses 3 primeiros meses do ano, Mercúrio retrógrado, Vênus retrógrado, eu tô assim... Eu não paro de, tipo... Eu tenho uma ideia. Aí vem mais um pouco, uns dias. Aí eu tenho que... Tipo assim, uma ideia, aí eu tomo umas decisões. Aí eu... Depois eu, cara, tenho que desfazer isso aqui que eu fiz, que eu comecei. Tem que ir fazer outra coisa, sabe? Ai, pera. Para de estourar a luz na minha cara. Aí, lembra que eu falei pra vocês, tipo, gente, o meu negócio é que eu não gosto de falar especificamente, né, o que eu sinto. Tipo assim, esse ano eu vou tentar isso. E se não der certo, vai ser outra coisa, né? Porque eu posso mudar de ideia. Gente, sério, essas últimas semanas de março pra mim foram terríveis. Eu não vou falar, gente, porque assim, acho que eu tenho vergonha de admitir o que me aconteceu, sabe? Mas não foi nada assim grave, vamos dizer dessa forma. E eu fiquei muito triste. Ao ponto de que, assim, gente, sério, eu tava chorando aqui por casa. Eu não escondi minha tristeza, ao ponto de que meu pai veio me perguntar: eu te fiz alguma coisa? Então, assim, ele não sabe o que foi que aconteceu. Então, isso me fez pensar toda a minha vida e todas as minhas escolhas até agora. Ai, que vergonha de falar isso na internet. Ai. Deixa eu enxugar minhas lágrimas, pera. Então, esse vídeo tipo, eu tinha pensado no título dele o seguinte: eu não aguento mais não terminar nada que eu tenha começado. Eu acho que só não dá pra dizer que eu nunca terminei nada na minha vida, porque eu terminei a faculdade, né? Ela terminou comigo primeiro, né? À toa que temos aqui os vídeos, né? Eu falando sobre eu ter trancado. Fica aqui, né? A recomendação. E... Bom, vou deixar a recomendação no final também, pra quem quiser. Então, assim, gente, sério, eu fiquei assim... Cara, como é que com 29 anos, quase 29, né? Eu tenho 28, eu faço 29 em maio. Como é que quase com 29 anos eu me sinto tão atrasada na vida, sabe? Pra pessoa que eu era antes, que eu imaginava que eu queria fazer, ok, tem a realidade, tal, a vida realmente não é como a gente acha. E, né, eu acho que a realidade eu acho que ela serve pra isso, né, em certo sentido. Mas às vezes eu sinto que o fato de eu ser uma pessoa pobre, né, eu acho que a realidade é dura até demais com a gente, né. Literalmente, desde que eu ouvi a música do Cartola, né, que ele fala, que eu vi na novela, e foi assim que eu conheci Cartola. Fala: preste atenção, o amor ainda não começaste a conhecer a vida, né, que o mundo é um moinho e tal, vai triturar teus sonhos tão mesquinhos. Então, assim, gente, eu chorava ouvindo essa música, mas assim, da tristeza, sabe? Eu acho que eu não entendi o porquê que eu chorava. Hoje, infelizmente, eu entendo porquê que eu chorava e porquê que eu ainda choro quando eu lembro dessa música. Aí, eu fiquei assim, caramba, como é que pode eu não ter feito nada por mim? Eu comentei isso com a minha amiga, a Hannah. Eu vou comentar com vocês agora. Naquela época que eu tranquei, anos depois eu venho falar sobre esse assunto, né? Depois que eu tranquei a faculdade, eu não sei se vocês acompanharam, porque eu soltei, assim, alguns vídeos, só que eu não mostrei muito. Literalmente eu fiz o Tell, Don't Show, né? Que é o contrário, Show, Don't Tell, né?
Tipo, mostre, não fale, né? Então, eu me dediquei a fazer o Delphi, né? Eu tava fazendo todo o processozinho do Campus... Tipo assim, eu comecei a ver pra eu fazer o Campus France pra eu estudar na França, fazer uma graduação mesmo. Tipo, eu tava pensando seriamente, cogitei, né? Em abandonar a medicina pra estudar moda na França. Porque foi na mesma época que eu comecei a me interessar por costura. E é um dos meus hobbies até hoje, né? Não no momento, né? Mas eu pretendo, em algum dia, né, trazer a minha máquina de costura pro local que eu for morar definitivo, eu sozinha, né? E eu tava tentando o Campus France pra eu ir, né, pra França, pra estudar na ESMOD, que é a escola, né, de moda de Paris. E só que o Campus Arte, né, que é o processo seletivo para quem quer fazer cursos que envolvam arte no geral, ele é um processo um pouco diferenciado, tem pouca bolsa e fora que é muito caro, né? Então, imagina você estudar moda em Paris, né? Se já é caro para quem tem dinheiro, imagina para mim que sou pobre, do outro lado do Atlântico ainda. Então, assim, E eu lembro, e eu contei pra minha amiga, né? Eu falei assim, amiga, eu paralisei. Eu comecei a me dar conta da minha realidade, sabe? Mas, assim, foi num jeito negativo, no sentido que eu fiquei, quem sou eu? Essa menina pobre do Amazonas, sabe? Querendo ir embora. E eu paralisei frente, tipo, a tela do computador. E eu fechei assim, eu não vou mais procurar sobre isso, porque me machuca muito saber, sabe? Que a minha condição financeira me limita tanto. E... em parte, um dos sofrimentos que eu tô tendo agora é por conta disso, né? Mas agora eu já tô em outro momento da minha vida, né? Até porque atualizações da minha vida, né? Que vocês não pediram, mas também aconteceu hoje, né? Ou melhor, ontem, que já passou da meia-noite. Foi que eu fui contratada, né? Fora outro processo, né, de contratação que eu ainda tô, né, ajeitando aí por baixo dos panos. Então... é isso, sabe? Eu não aguento mais não ter assim, seguido, pelo menos, sabe? Com as coisas que eu queria, com os meus... tipo assim, ter bancado os meus desejos, sabe? Só que ao mesmo tempo que eu penso isso, eu penso, mas também na época eu não tinha mesmo como, né? E não tinha dos dois jeitos, né? Bancar o sentimento, bancar o desejo e nem bancar o financeiro disso, né? O que isso, né, vai exigir também dessa parte. Então, agora assim que a minha revolução de Saturno tá vindo, eu estou a pura, assim, não gosto de dizer depressão, mas eu estou assim, bem tristinha. Então, é isso, assim. Eu tava conversando com uma amiga minha, como a minha amiga Hannah, né, no caso, sobre isso, amiga, tanta coisa, né, pra gente fazer. Por isso que só que assim, eu tô, cara, como é que eu vou conseguir bancar o meu plano A e o meu plano B, né? Que eu não vou falar porque, né, eu prefiro mostrar quando tiver acontecido alguma coisa ou outra, né? Aí, é isso, sabe? O cara, como é que eu vou conseguir fazer o plano A e o plano B darem certo? Aí, eu tenho uma amiga, a Jéssica, que ela é residente de dermato, né? Aí eu tava conversando, amiga, eu sou tão pessimista que eu não acho que duas coisas vão dar certo na minha vida no mesmo momento. Não é possível, nunca aconteceu. Por que vai ser agora, né? Sendo que Júpiter, que é o grande benéfico, vai entrar no meu signo, né? Aí o pessoal de Gêmeos vai ser, né, sortudo. Aí eu espero, porque, gente, tanta coisa que tem que ver. Eu queria, assim, dar um momento de sorte, sabe? Que é só choro. E é isso. Não gosto muito de ficar vindo na internet falar sobre isso, gente, porque, sei lá, eu acho que... é que eu cresci, né, com a internet. Então, eu sei que na internet estão pessoas, assim, né, que são capazes de comentários muito grosseiros. Por exemplo, eu postei um vídeo no TikTok e recentemente, e que eu fiz um comentário assim, tipo, ai meu Deus, homem abrindo a boca, tipo, não sai nada que preste, né? E chegou um monte daqueles
INCELS, né? E ficaram comentando coisas do tipo da minha aparência e tal. Eu não... Pelo menos eu não demonstro, tá? Mas, tipo, com relação a isso na internet, eu sou bem tranquila e de boa. E se vocês forem procurar o vídeo, não vai ter nenhum comentário, porque eu apaguei todos se eu fiz isso. Porque é o que eles precisam, né? Tipo, que alguém dê atenção pra eles, né? E eu fui lá e não dei atenção. Eu dar atenção no meu telefone, que não foi eu que comprei com meu dinheiro, né? Foram meus pais que me deram. Mas, assim, me perturbar meu juízo eu aqui na minha casa... Se manque, né? Fora, né, que eu que sou a mais velha, né, nesse rolê. Então, assim, a maturidade seria exigida de mim, né? Então, assim, aí eu fiz como qualquer mulher, né, madura, eu ignorei. E tá tudo certo. Então, assim, é isso, sabe, gente? Queria dar um choro e agora eu vou ter que chorar porque amanhã eu tenho que trabalhar. Realmente o mundo é um moinho, viu? Ai, ai. Ai, minha Nossa Senhora. Começar a sentir as suas emoções depois de tanto tempo, assim, é terrível. Eu tô lendo esse livro aqui. Talvez você deva conversar com alguém. E a autora, né, tá passando meio que por um momento quase assim, né? Então, assim, e olha que ela é terapeuta. Mas, assim, isso não coloca ela acima, né, das pessoas. Ela ainda é humana, né? Então, assim... É isso. Ai, gente, sério, ainda tem que trabalhar. Aí eu lembro da minha figurinha, trabalhar é pior que morrer. Eu fiquei falando, poxa, eu sou tão difícil. Deus deve olhar pra mim e pensar assim, menina, por que tu é assim? Tu ficou me pedindo um emprego. Aí agora que tu tem um emprego, tu não quer ir trabalhar, eu não. Ai, meu Deus. É isso. É gente ingrata, né? Autocrítica. E é isso, gente. Vou ficar por aqui. Espero que meu telefone descarregue. E salve pelo menos o vídeo se for descarregar. Boa noite.